Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, agradecer também os esclarecimentos que já nos trouxe e dizer, Sra. Secretária de Estado, sem querermos voltar atrás, até porque não é esse o objetivo, antes pelo contrário, recordar que neste tipo de matérias a falta de prevenção e às vezes até a falta de antecipação em relação a cenários previsíveis pode ser trágica ou pode ser dramática, como aconteceu de resto no nosso país em 2017 e, portanto, não esperando que isso se volte a acontecer ou a repetir, dizer-lhe que esta questão é uma questão importante e é uma questão relevante. Dizer-lhe também, até porque temos ouvido muita teoria sobre essa matéria, sobre o posicionamento dos partidos e como é que os partidos encaram esta matéria, dizer-lhe que, obviamente, da parte do CDS, e para mais neste contexto que vivemos, creio ter sido o primeiro a dizer que quem deve governar é o Governo e, da nossa parte, existe solidariedade, obviamente, para responder a estas dificuldades. Agora, eu faço uma leitura que é a de que essa solidariedade não implica que andemos todos a repetir o mesmo que diz o Governo, até porque eu acho que isso não teria efeito útil de espécie nenhuma. A força da democracia vem precisamente da existência de diversas opiniões, de fiscalização, de tomadas de iniciativa dos vários partidos, que podem ajudar quem tem que decidir a tomar uma melhor decisão. Se passarmos todos a repetir o mesmo, não estaremos sequer em democracia, não estaremos sequer em unidade, estaremos em unanimismo. Dizer-lhe a este propósito, Sra. Secretária de Estado, uma coisa que não deixa de ser para mim curiosa, é que, precisamente no dia 18 de março, o CDS fez esta proposta em plenário, ou seja, de alargamento dos prazos, porque nos parecia uma evidência, não estávamos especialmente iluminados, tal como não estávamos especialmente iluminados quando propusemos, exatamente no dia que agora o Sr. Primeiro-Ministro diz que teria sido o dia ideal para o fecho das escolas, mas porque nos parecia de bom senso que era impossível, naquelas circunstâncias, pedir à população para se confinar e, ao mesmo tempo, pedir, naquele período exato, para ir limpar os seus terrenos. Fizemos essa proposta, curiosamente foi chumbada. No dia 18/3 foi chumbada por todos os partidos, designadamente pelos maiores partidos e designadamente pelo partido que apoia o Governo. Bom, fizemos a proposta, foi chumbada, entretanto o Governo, pouco tempo depois, veio fazer aquilo que era uma evidência, que foi alargar esses mesmos prazos. Porque era óbvio que o teriam que fazer. A questão que aqui se põe agora é como é que nós sairemos desse período e desse período alargado. E é uma questão interessante, já ouvimos aqui opiniões dos vários partidos que também reputo como construtivas, como é evidente, e esse é que é o ponto, quer dizer, porque nós sabemos das fragilidades que o sistema tem, quem conhece a realidade do interior do país, dos agricultores, como aqui foi dito, mas não só dos pequenos agricultores, às vezes até de pequenos proprietários que não têm naquele momento atividade agrícola, mas que são pequenos proprietários, da dificuldade que existem designadamente nas aldeias mais isoladas, onde não há ninguém às vezes para fazer essa limpeza, onde há um trator e o trator custa não sei quanto e não é comportável para um pequeno proprietário que às vezes nem está permanentemente na sua cota, na sua pequena parcela de terreno. E, portanto, sabemos todas as dificuldades. O que vai acontecer aqui, e para nós era uma inevitabilidade, e por isso propusemos que este prazo teria que ser alargado, é que nós vamos ter que fazer esse trabalho, indiscutivelmente, e num prazo muito mais curto, quer dizer, porque senão somaremos uma desgraça em cima de uma tragédia que já estamos a viver, e, portanto, eu acho que o que é importante saber é como é que se conseguirá fazer, num período mais curto e mais sintético, aquilo que teria que ser feito neste período mais largo. Eu acho que essa é a questão essencial, e essa é a questão essencial que podemos dirigir ao Governo. É evidente que neste momento basta ligarmos a ter um bocadinho de tempo para olhar para uma qualquer televisão, seja ela qual for, e fora do período em que estamos aqui no Parlamento, para perceber que abre com Covid e fecha com Covid, quer dizer, portanto, quase toda a comunicação é monotemática, mas é evidente que eu acho que o Governo e a Sra. Secretária de Estado terá que pensar numa forma de comunicação logo à partida às pessoas, do que é que terá que ser feito, como terá que ser feito e começar a transmitir essa ideia, designadamente a partir do momento em que algumas destas medidas possam ser levantadas, na expectativa que isso possa acontecer no mês de maio. Por outro lado, parece-me também útil a ideia que aqui já foi partilhada por outros grupos parlamentares, de que terão talvez que existir alguns mecanismos excepcionais
de apoio a essa mesma tarefa, seja com o reforço das corporações de bombeiros, seja com o recurso até, em alguns casos, às próprias Forças Armadas, na medida do que isso seja possível de apoiar e de ajudarem nessa tarefa. Eu acho que, fundamentalmente, é isso que nós queremos ouvir da parte do Governo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.